Salve, salve galera do terceiro ano, professor João aqui. E nesse capítulo a gente vai falar de alguns conceitos básicos de estatística. Então galera, começando com a noção básica de estatística, né? A gente vai definir o que é variável. Variável é o conjunto, né, dos resultados possíveis do que se está pesquisando. Dentro de uma pesquisa você pode ter variáveis que são qualitativas ou quantitativas. A variável qualitativa é aquela que designa qualidade, atributo, algo que não é contável, como cor de pele, nacionalidade, religião, hierarquia, etc. Podem ser nominais, como religião, né, porque não apresenta diferença em nível hierárquico, né, entre elas, ou podem ser ordinais, com o nível de instrução de alguém, porque aí você tem um nível de hierarquia diferente entre as variáveis. E a variável quantitativa é aquela a qual é atribuído um valor quantificável, enumerável, podendo esse valor ser discreto, como o número de filhos de um casal, ou contínuo, como a estatura de um atleta no balé de gelo. Outro conceito também que a gente precisa enunciar é o conceito de frequência. A frequência é a quantidade de vezes que uma mesma variável aparece na pesquisa estatística. Tal frequência pode ser absoluta ou relativa. A frequência absoluta representa a quantidade discreta de vezes que uma mesma variável aparece na contagem. Ela é representada pela letra F, ou ainda FA, ou ainda só o F, tudo bem? Um maiúsculo ou minúsculo, vai depender do tipo de livro que você está usando. E a frequência relativa é, como o nome sugere, um valor relativizado, né? Para calcular a frequência relativa, basta você fazer o quociente entre a frequência absoluta e o total N de elementos que tem na sua pesquisa. A frequência relativa pode ser escrita na forma decimal ou percentual, tá, gente? Vai depender do jeito que você está resolvendo sua questão. Vamos ver alguns exemplos? Exemplo 1. Um grupo de amigos foi entrevistado por uma famosa revista da área de entretenimento e lhes foi perguntado alguns itens como número de filhos, nível de escolaridade, religião, estatura. E ele pede para você responder quais dessas variáveis são quantitativas, quais dessas variáveis são qualitativas. Então, galera, 3, 2, 1, pensa aí um pouquinho. Bom, são qualitativas as variáveis escolaridade e religião, né? Porque não dá para você numerar, você não conta escolaridade, você não conta religião. Então essas são qualitativas. Inclusive, galera, a escolaridade seria uma variável qualitativa ordinal, porque você tem níveis hierárquicos diferentes. Como assim, professor? A pessoa pode ter nível ensino fundamental, pode ter ensino médio, ela pode ter ensino superior, ela pode ter pós-graduação, então você consegue identificar uma hierarquia diferente entre os níveis. Já a religião é uma qualitativa nominal. Não tem como você enumerar, ordenar num certo grau de hierarquia qual religião vem primeiro, qual vem depois, ou qualquer coisa desse tipo. E são quantitativas as variáveis número de filhos e estatura, né? Porque obviamente elas são enumeráveis, você consegue contar. Exemplo 2. A tabela abaixo representa as idades dos alunos das turmas do segundo ano do ensino médio de uma escola distrital. Aí você tem aí as turmas 1201, 1202, 2203, 2204 e 3205. Aí você tem as idades dos alunos, 15 anos, 16 anos e 17 anos. Qual a frequência relativa dos alunos com 17 anos na turma 3205? Bom, na turma 3205 a gente tem um total de 16 alunos. Desses, a gente tem 9 com 17 anos. Então, a frequência relativa vai ser 9 dividido por 16, ou se você fizer aí na porcentagem, né, a divisão vai dar 0,5625 ou 56,25%, caso você prefira desse jeito. Medidas de tendência central ou medidas de posição são medidas que vão nos dar valores de referência dentro da pesquisa, né? Geralmente próximos ao centro da amostra, próximos ao meio. Essas medidas, dentre tantas elas, né, dentre tantas que existem, a gente trabalha principalmente com 3. Primeiro, a média, que é a média aritmética simples que a gente conhece. Vocês sabem que a média aritmética é representada pelo x com traço em cima, x barra, x traço. E o valor da média aritmética é a soma de todos os valores daquelas variáveis dividido pelo total de elementos que você tem na sua amostra. A gente usa essa formulazinha aqui, ó. A média é o somatório de todos os xis dividido por n, ou seja, x1 mais x2 mais x3, até xn, dividido por n. São n elementos.
E é claro que você também pode ter a média aritmética ponderada. Galera, a média aritmética ponderada nada mais é do que a média aritmética simples, quando você tem alguns valores que se repetem com alguma frequência ou que aparecem com um peso diferenciado na hora de fazer o cálculo. Então, nesses casos, você multiplica cada valor pelo seu respectivo peso ou pela sua respectiva frequência e divide pela soma das frequências. Dessa forma, a nossa média vai ser x1 vezes peso 1, mais x2 vezes peso 2, mais x3 vezes peso 3 e assim por diante, até xn vezes peso n, dividido pela soma dos pesos, P1 mais P2 mais P3, até Pn. Esses pesos também poderiam ser as frequências, tipo F1, F2, F3, e embaixo você ia somar essas frequências também. Bom, é basicamente a mesma média aritmética, só que aqui enfatizando que você tem ponderações a fazer. Exemplo. As estaturas em centímetros de 9 jogadores de basquete foram aferidas e o resultado foi. Aí eu tenho os 9 valores das estaturas desses atletas que foram aferidos. Qual a estatura média desses jogadores? É a média aritmética simples. Moda. Num conjunto de dados, chama-se moda o valor que aparece com maior frequência na amostra. Simples assim, gente. O que você vai verificar? Vai pegar o conjunto de dados, ver quem aparece mais vezes, aquele valor vai ser o valor modal, ou a moda. Aqui, por exemplo, tem as idades dos alunos da turma 1003. 8 tem 14 anos, 7 tem 15 anos, 4 tem 16 anos e um aluno tem 17 anos. Então, qual o valor que apareceu com mais frequência? Qual a idade que apareceu com mais frequência? 14 anos, correto? Então, podemos observar que a moda, o valor modal, o valor que aparece com maior frequência, é de 14 anos. A gente usa MO para moda, tá? Então, não confunda. Outra coisa também é que às vezes você vai ter casos, né, que o seu evento, seu experimento, né, o seu experimento, ele vai ter duas modas diferentes, ele vai ser bimodal, né? Então tem que tomar cuidado, nem sempre vai ser bimodal, depende da quantidade de elementos que você tem na sua amostra. Quando for suficientemente grande, você pode ter amostras bimodais. E a mediana, galera? A mediana é o valor que se encontra no meio da distribuição, desde que você tenha organizado o rol de valores, né? O rol é uma lista ordenada em ordem crescente ou decrescente. Exemplo. Foi feita uma pesquisa num grupo de 9 pessoas para saber quantos dias na semana elas fazem exercício. Os resultados foram os seguintes. Então, a primeira pessoa faz uma vez na semana, a segunda faz 2, a terceira faz 1 e assim por diante. Para que esses valores também aleatórios, né? Se eu organizá-los em ordem crescente, eu vou ter o meu rol. Eu vou botar em ordem crescente, mas poderia ser decrescente também. Em ordem crescente, os valores vão ficar com essa carinha aqui, ó. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 e 5, 5. Repara que o valor que está exatamente no meio é o 3. Esse valor é a minha mediana. Outra coisa também que você pode reparar, galera, é que está dividindo a amostra em duas metades. Tem 4 à esquerda do 3, que está destacado, e 4 à direita do 3. Então ele está exatamente no meio. A mediana vai ser 3 dias na semana. Outro detalhe importante é que nesse exemplo eu botei uma quantidade ímpar de elementos. Às vezes você vai ter amostras com quantidade par de elementos. E aí quando a quantidade for par, não vai ter um carinha que se destaca na meiuca certinho, certo? Você vai ter duas metades bem definidas, mas ninguém no meio. Por quê? Porque senão seria ímpar, simplesmente por causa disso. O que você vai fazer então, galera? Você vai pegar a média dos dois termos centrais, do cara que termina a primeira metade e do cara que começa a segunda metade dos valores da sua amostra. Tem vários exercícios no livro aí para vocês treinarem. É isso aí, gente. Não deixem de fazer os exercícios do Praticando Aprendizado. Tenham uma boa semana. E a gente se vê semana que vem, galera. Saudações vascaínas. Fiquem com Deus e a paz de Bastos a todos.